Boa noite, pessoal. Boa noite, mano. Tudo bem? Vamos lá. Já tem um pessoal bom aí. Robson, ó, Ricardo. Ô, Ricardo. Tudo bem? Ó, olhando o Bordalo aí também. Luiz Manuel. Leonardo tá aí. Tem um grupo bom. Bom, vamos lá, né? Hoje acho que é a terceira aula desse bloco aí para a gente concluir esse bloco e passar para o próximo. Deixa eu tentar compartilhar a minha tela aqui para eu poder botar aqui os meus slides. Ok. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então tá bom. Bom, vamos fazer a nossa... Deixa eu botar aqui, reproduzir. Assim fica melhor. Fazer a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Muito bem. Então, hoje o nosso tema é quem dizem os homens que é o Filho do Homem, né? Remetendo àquela pergunta, né, que Cristo faz para os apóstolos depois que já está um tempo com eles na sua vida pública, né? E vem aquelas respostas variadas, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias ou um dos profetas, né? E ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou, né? De onde vai a profissão de fé de São Pedro, né? Tu és o Cristo, né? E essa pergunta conclui aí essa série dessas 3 últimas aulas, né? Porque é uma pergunta que até hoje ela é uma pergunta atual, né? Tá lá na Bíblia 2000 anos atrás, né? Mas até hoje você tem pessoas dando aí interpretações das mais diversas aí de quem é Cristo, né? Aqueles mais céticos, né? Dizendo quem foi Cristo, né? Nós dizemos quem é Cristo, né? Porque Cristo ainda é, né? Quando perguntaram para o Mel Gibson, né? Quando ele fez aquele filme lá da Paixão de Cristo, né? Teve uma entrevista lá com ele lá que perguntaram, Mel Gibson, nessa questão aí do conflito árabe-israelense, né? Se Cristo estivesse vivo hoje, de que lado Cristo ficaria, né? No conflito árabe-israelense? E que Mel Gibson responde, né, para o repórter, né? Como assim se Cristo estivesse vivo hoje? Cristo está vivo hoje, né? Então, são respostas, né, muito variáveis, né? A concepção de Cristo é muito diferente, né? Para nós, católicos, né? Para os cristãos, de uma forma geral, né? Embora cristãos não católicos possam, às vezes, ter uma concepção ligeiramente diferente, né? Para a visão daqueles que não são cristãos, né? Daqueles que não têm fé, né? E a gente vai hoje esmiuçar um pouco mais essa ideia, né? Então, fazendo uma recapitulação aí, né, do que a gente falou aí nos nossos últimos encontros, né? A gente falou aí da história do povo de Deus, né? A gente lembrou lá do Gênesis, né? Eu li várias partes do Gênesis, onde Deus vai fazendo a criação e vendo que era boa. Passamos ali pela história dos patriarcas, né? Falamos de Noé, falamos de Abraão, de Moisés, e culminamos, né, nessa história do povo de Deus falando de Cristo, né, da encarnação, né, que é onde se dá aí o ápice da revelação. E cabe aqui voltar, então, um pouco ao Antigo Testamento. Né? Eu vou interpolar, né, algumas passagens do Antigo Testamento com algumas passagens do Novo Testamento, né, para falar um pouquinho disso. E a gente tem já a promessa de Cristo já ali no Antigo Testamento, né? Lembrando que a gente falou ali do capítulo 1 do Gênesis, da criação, a gente falou também do capítulo 3 do Gênesis, onde há a queda, né, dos nossos primeiros pais, né? E logo depois da queda, né, quando Adão e Eva comem a maçã, né, e por que fizestes isso? Né, eles são banidos, né, do paraíso, né, e
a gente falou, né, na semana passada, né? Puxa, começou aquele negócio daquela conflito de relação marido e mulher, né? O marido bota logo a culpa na mulher. Não, eu comi porque é a mulher que tu me deste como esposa, ela que me deixa essa maçã aí. E a mulher bota a culpa na serpente, né? Não, eu comi porque a serpente me deu, né? E Deus, nessa passagem, acaba perguntando na serpente, né? Olha, por que fizeste isso? Né? Então, ele vem com essa conclusão, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então, já há aí uma promessa, né? Pela parte de Deus. Né? Que mulher é essa, né? Que a partir do momento que Eva come do fruto, né? E há essa inimizade entre a serpente e Eva, né? A serpente fere o calcanhar de Eva, né? Fere Eva, né? E há uma promessa de uma outra mulher que virá e pisará a cabeça da serpente. Ora, é evidente, né, para nós que temos o Novo Testamento como chave de leitura do Antigo Testamento, essa passagem se refere a Maria, se refere a Nossa Senhora, né? Então, a mulher, a serpente irá lhe ferir o calcanhar, né? A gente tem nessa imagem a serpente dando uma rasteira, aí, se abraçando aí no tornozelo aí de Eva, né? Enquanto Maria pisa na cabeça da serpente, né? E se você parar para pensar, né? Ferir o calcanhar e ferir a cabeça, né? Quando a gente pensa em ferir o calcanhar, a gente pensa numa ferida que é vulnerante, né? Que não mata, né? Apenas fere, né? Então, por mais que nós tenhamos ganhado a morte com a maçã, na verdade, o Gênesis não disse é uma maçã com fruto proibido, né? Tenhamos perdido a amizade com Deus, já estava no plano de Deus, né? A gente falou isso nas duas últimas aulas, né? E eu reforço esse conceito hoje, né? Ó, feliz culpa que nos trouxe tão grande redenção, né? Cantamos aí isso na liturgia do sábado de Aleluia, né? Já estava nos planos de Deus algo maior que viria, né? Essa ferida no calcanhar pela serpente, no fim das contas, não será algo mortal, né? Apenas algo vulnerante, né? E a ferida na cabeça, sim, isso é uma ferida mortal, esmaga a cabeça da serpente no chão, né? Então, estava prevista já a vinda da nova Eva, né? Que vai nos renovar, né, tudo aquilo que perdemos com os nossos primeiros pais e vai trazer, enquanto Eva que está com o fruto proibido, Maria está com o bendito fruto do seu ventre, né? Acho muito bonita essa imagem, os dois frutos nas mãos de Eva, né? O fruto proibido que nos trouxe a morte e o bendito fruto do ventre de Maria que nos traz a vida, que nos traz a redenção e nos restaura numa vida plena, numa vida maior do que aquilo que tínhamos quando perdemos, né? A gente falou lá o exemplo da roleta, né? Perdemos o domínio das paixões, perdemos os dons préternaturais que Adão tinha, perdemos a amizade com Deus, mas estava nos prometido a partir dali a filiação divina, né? A incorporação à segunda pessoa da Santíssima Trindade através dos sacramentos, através da comunhão, onde passamos a constituir, né? Terminamos a aula da semana passada falando daquela ideia do Cristo total de Santo Agostinho, né? Onde Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, né? Onde fazemos parte de uma unidade junto com Cristo, né? Cada um de nós, né? Lemos aquelas passagens bonitas, né? Que falam da Eucaristia, né? De muitos grãos de trigo se fazem o pão, mas esses grãos morrem para formar a unidade do pão. De muitas uvas se faz o vinho, essas uvas morrem para que venha a unidade do cálice de vinho, né? Essa promessa já veio a partir dali, do Gênesis 3, né? Por isso, essa passagem do Gênesis 3 é conhecida como proto-evangelho, né? De uma forma muito rudimentar, né? Já estava ali no Gênesis 3 a promessa de que a serpente não seria, a serpente viria a ser vencida, né? E a nossa queda seria uma queda momentânea, seria uma queda temporal, né? Mas estava prevista uma restauração para um algo maior, né? E, de fato, né, assim como temos essa passagem, né, do Gênesis 3, né, nós temos ali em Apocalipse 12 uma passagem bastante lida aí na liturgia que nos remete, né, ao Gênesis, né? Essa imagem da serpente, né, ferindo a mulher, né? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, né? A tradição sempre se referiu a essa passagem como sendo a Virgem Maria, aí, né?
Está muito evidente isso na passagem, né? E estava grávida e com dores de parto, né? E gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas, né? E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho, né? Então, essa inimizade aí entre a serpente, né, aqui sob a forma de um dragão, né, e a mulher, né? No primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, né? E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações. Com vara de ferro, o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que dali fosse alimentada durante 1260 dias. Né? Então, essa mulher que vai vir, né, e dar à luz ao filho do homem, ao filho homem que há de reger todas as nações, né? Isso está tanto no Gênesis como está no Apocalipse, no começo e no fim da Bíblia, essa luta da mulher com o dragão. Né? Retomando, então, aquela questão, né, que falamos lá das alianças de Deus, né? Lembra que a gente falou dos nossos patriarcas, né? Noé, falamos de Abraão, falamos aí de Jacó, né? Essa figura aí onde Jacó luta com o anjo, né? E vence, né? Passa a se chamar Israel. Falamos de Moisés, e chegamos no ápice da revelação, né, com Cristo, né? E eu coloquei essa imagem, né, na semana passada, né, aquela mulher fenícia, né, que pede que Cristo cure sua filha, né? E aquela passagem, né, que pode parecer difícil no primeiro momento para entender, né? Não cabe dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, né? E ela vem com essa profissão de fé belíssima, né? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas do dono. Acho que foi, se eu não me engano, até a leitura da missa num desses dias aí dessa semana aí, né? E essa passagem, né, à luz aí do Antigo Testamento, né, da Antiga Aliança, ela pode dar uma falsa impressão de injustiça, né? Puxa, mas Deus faz uma promessa para com o povo e os demais. Isso é justo, né? É justo que Deus dê as costas, né, para os gentios, para os não-judeus, né? E, bom, a resposta disso, se a gente sabe que Deus é justiça, né, e Deus não pode ser injusto, né, é uma característica de Deus ser o infinitamente justo, não é fácil a gente responder que não, né? Não é uma injustiça, há uma razão para isso, há uma razão em se separar um povo, né? E qual é essa razão? Isso está um pouco no modus operandi de Deus. Deus vai fazendo as coisas de forma ordenada e de forma conjunta conosco, né? Guardem esses dois conceitos, né? O fazer as coisas de forma ordenada e hierárquica e o fazer em conjunto com os seus, né? E quando eu digo que Deus faz as coisas de forma hierárquica, faz as coisas de forma organizada, é porque ele compõe um povo para que esse povo vá preparando os seres humanos para o ápice da revelação, né, com Cristo, né? Ele se revela para os patriarcas e vai preparando, ele vai preparando o terreno, né? Como dizemos, né, de João Batista, né, aquele que preparou o caminho do Senhor, né? E o Antigo Testamento vai preparando o caminho para que os homens possam receber a revelação em sua plenitude e a salvação com Cristo. Mas se paramos para pensar e ler as Escrituras, né, mesmo no Antigo Testamento, mesmo antes da vinda de Cristo, nós já vimos ali sinais de que a salvação estava destinada não apenas ao povo judeu, mas já estava no Antigo Testamento que a salvação se daria para todos, né? E isso se mostra tanto em algumas passagens em que Deus cura alguns dos gentios, né, como, por exemplo, Naamã, o leproso, né, naquela passagem nos livros dos reis, né? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restaurada e ficarás limpo, né? Você já tem essa salvação também dos gentios, né? Como Naamã, que se eu não me engano era sírio, né? No Antigo Testamento. No Novo Testamento, né? A gente tem essa passagem, né? do Ato dos Apóstolos, né? Onde temos ali Paulo e Barnabé pregando na cidade de Listra, né? E
eles fazem lá uma confusão, né? Vem a pregação daqueles dois homens, nossa, olha como eles falam com sabedoria, né? E os gentios em Listra, né, não eram judeus, né? Eles veem Paulo e Barnabé como deuses gregos, né? Então eles dizem que não, Paulo é aí a encarnação de Júpiter e Barnabé é a encarnação de Apolo, sei lá, algum outro deus grego, não lembro exatamente qual, né? E querem fazer sacrifícios, né? O sacerdote de Júpiter, né? Do deus grego Júpiter, quer fazer ali nessa foto aí, quer fazer um sacrifício, né? De bois aí, em homenagem a Júpiter, porque mandou ali Paulo como ele encarnado, e Paulo e Barnabé, para, não é nada disso, vocês não entenderam nada, né? Nós somos homens como vocês, né? E Paulo faz essa manifestação, né, de que também no passado Deus, de certa forma, beneficiava os pagãos, né? O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, né? Então, embora ele se revele primeiramente aos judeus, né, de uma forma mais detalhada aos judeus, ele permite que todas as nações trilhem seus caminhos. E, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, né? Ele dá seu testemunho para todos os povos, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações, né? Então, essa passagem é muito rica, né? Tem muitas interpretações que a gente tira daí, né? Que Deus se manifesta não apenas dessa forma mais explícita que ele se manifestou aí para os patriarcas, né? Eu destaco aí, como falamos na semana passada, Abraão, né? Recebeu um mandato bem explícito, né? De abandonar a sua terra em Ur dos Caldeus, né? E buscar a terra prometida, Canaã. E Moisés, na qual Deus falou com ele, né, de forma mais explícita ali naquela passagem da sarça ardente, né, que a gente se referiu, né? Mas de uma forma menos explícita, Deus se manifesta a todos, por exemplo, na nossa consciência, né? Então, Santo Agostinho coloca, né, que tentou buscar a Deus no externo para, enfim, achá-lo no seu coração, né? E ele fala, né, não vá para fora, né, mas volte para dentro de si, e lá encontrarás a Santíssima Trindade, né? Então, Deus fala na nossa consciência, né? Por isso que todos os homens de boa vontade, né, que buscam ter uma vida reta, fazer o bem, fazer as coisas, de certa forma conseguem, com a sua razão, né, determinar um pouco o querer de Deus, que Deus fala também pela nossa consciência, né? Quando a gente fala, por exemplo, da moral natural, aquela moral que já vem inscrita dentro do coração do homem, isso é o falar de Deus na nossa consciência. Então, para a maioria dos povos, né, é fácil você explicar que é errado você pegar uma faca e matar, né, o seu amigo, o seu irmão, né, o seu companheiro, né? O assassinato, isso é uma coisa que nos é hediondo, né? Nos dói, né? Ainda que a nossa moral possa ser deformada, né? E temos aí na história tantos povos bárbaros, né, que viam na guerra e não mataram o outro, algo glorioso, né? De uma forma natural, é doloroso quando a gente vê alguém sofrendo, quando a gente vê uma injustiça, né? Isso mexe com a gente, né? Porque essas leis morais, elas estão inscritas nos nossos corações. E Deus fala diretamente ali. Ainda que o nosso senso de moral possa ser deformado, né, por estímulos externos ruins, né? Mas se pararmos para pensar e voltar ao nosso interior, né, conseguimos entender, né, que é errado você enganar outra pessoa, você falar mentira, você ser injusto, né? Por que a injustiça nos dói? Né? Por que ver o outro sofrer nos dói? Né? Porque a moral está dentro dos nossos corações, né? Ela está inscrita ali por Deus, né? E isso é uma forma de Deus dar testemunho de si a todos os povos, né? E não só aos judeus, né? Isso já acontecia antes de Cristo, né? Isso chega ao ápice da revelação com Cristo e com aquele mandato que termina o Evangelho de Mateus, onde ele manda ir de pregar o Evangelho a toda a criatura. Com o profeta Natã, né, no segundo livro de Samuel, vem o anúncio de que o Messias virá da descendência de Davi e que reinará sobre todos os povos, não apenas sobre Israel, né? Então, já estava ali no Antigo Testamento, né, que tinha essa visão judaica um tanto errônea, às vezes, de que o Messias seria um Messias político que viria para reinar, né?
E não estava previsto que ele viria para reinar sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel. Ele viria para reinar, nós sabemos hoje, não de uma forma política, mas de uma forma transcendental, né? Viria a reinar sobre todos os povos, né? Não apenas os judeus, mas os gentios também, né? Isso já estava previsto, né? no Antigo Testamento, né? Com o profeta Daniel, né? Aquele profeta que foi para a cova dos leões, né? A gente tem essa passagem, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, todas as nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino é tal que não será destruído, né? Vamos aí no profeta Daniel, né? Então, ele é bem explícito aí também nessa passagem do Antigo Testamento, né? Virá reinar para todos os povos, todas as nações e línguas, né? Então, novamente, reforçando essa ideia que já estava prevista a salvação para todos. E na carta aos Efésios, né, São Paulo coloca, né? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordem para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, né? Então, Deus, Cristo, quando vem na carne, ele conclui, né, essa união dos gentios com o povo judeu, né? Deus vai preparando o povo judeu, mas ele não se esquece dos gentios, né? Tanto na sua revelação de uma forma mais velada, óbvio, pela consciência, e também na sua graça através de alguns milagres, né, que exerceu entre os gentios, né? Demos aí o exemplo aí do leproso Naamã, né? E essa promessa, né, de ter uma quebra, né, nessa cisão entre judeus e não judeus, entre judeus e gentios, onde ele passa a chamar os gentios para dentro do seu povo e compor um só povo, né, fazendo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, eu falei desses conceitos, né, de hierarquia e ordem, né? Não é algo injusto, portanto, que Deus se revele primeiramente para os judeus, né? Colocamos isso, né? Também colocava graças para com os gentios, né? Também se revelava de uma forma gelada para com os gentios. E que isso é feito para que haja uma ordem, né? Deus escolhe o caminho para a salvação. E esse caminho é um caminho que é, de certa forma, humano, né? Por quê? Deus não faz as coisas sozinho. Deus quer a nossa coparticipação. E é muito bonito a gente ver isso em várias passagens bíblicas, né? Onde Deus poderia fazer os milagres todos sozinho, né? Mas ele pede a coparticipação dos homens, né? E há essa ordem, essa organização em se fazer as coisas, né? Então, ele cria um povo para que esse povo vá se educando, ele dá mandamentos para que essas pessoas vão compreendendo melhor essa moral que é natural, que está dentro do nosso coração, mas que a gente pode compreendê-la melhor através dos mandamentos e compreender algumas coisas que, de forma natural, não chegaríamos a elas só com a nossa razão, né? Por exemplo, o terceiro mandamento, né, que a gente tem hoje como guardar domingos e festas, né? Eu não consigo, só com a minha razão, entender que o domingo é um dia que eu tenho que dedicar ao Senhor. Esse é um mandamento que é revelado, né? Ele aperfeiçoa a lei natural e traz uma lei revelada também, né? Mandamentos revelados, para que de uma forma organizada as pessoas vão mudando a sua forma de agir e vão passando isso para outros até que ele possa se revelar plenamente, né? Então, essa forma organizada, né, de Deus agir também se vê, por exemplo, na festa, né, nas bodas de Caná, né? Puxa, né? Acabou o vinho.
Maria vem lá falar, olha, eles estão sem vinho, né? Jesus ali é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ah, acabou o vinho. Poderia fazer assim, ter mais vinho. Mas o que Jesus faz? Não, ele quer que seja feito um milagre, que é sobrenatural, que não precisa daquilo que é humano, por ser sobrenatural, mas ele quer a participação humana. Ah, ok, não tem vinho? Então não, vamos lá. Não vou fazer assim e vai aparecer o vinho, não. Eles vão lá, pegam essas talhas, né? Eu tive na Terra Santa em 2018 e vi o tamanho que eram aquelas talhas, né? Eram coisas enormes, né? Deviam ser muito pesadas, né? Então, deu trabalho para aquelas pessoas. Vão lá no poço, sei lá onde é que era o poço, se era longe, né? Lembra que Israel é um país desértico, né? Onde será que eles iam conseguir água para encher aquelas talhas todas? Talvez eles tiveram que andar para caramba para achar ali um poço, um rio, algum lugar que tivesse água suficiente para encher todas aquelas talhas, né? E sem dúvida que deu trabalho, precisava de vários homens para carregar aquilo, era pesado, né? Tipo, suar, assim, pô, Jesus fez isso, né? Ele poderia fazer assim, ter vinho, né? E aí eles foram lá, não. Eles mostram a sua fé quando fazem isso, né? Se esses homens todos se deram esse trabalho, né? Que era uma coisa que era completamente lógica. Puxa, eu preciso de mais vinho, né? Imagina você aí que você está aí dando uma festa na sua casa e acabou o vinho na sua casa e alguém fala, olha, anda aí pega teu carro, anda aí uns 15 quilômetros, né? E enche aí umas garrafas de água mineral e traz para cá, que essa água vai chegar aqui e vai virar vinho. Claro, não foi dito isso para eles, né? Mas certamente eles não entenderam aquilo que eles estavam fazendo, né? Talvez eu ou vocês, na nossa casa, a gente não faria isso, né? Para sair da nossa festa e até lá buscar uma água mineral ali e tal, né? Sem entender o porquê disso. Mas não, esses homens fizeram sem entender. Por quê? Porque tinham fé, né? Apenas por confiança. Confiaram na palavra de Maria, confiaram em Jesus, não, faz o que ele mandar. E confiaram, né? E, além de demonstrar fé, demonstraram amor, né? A gente falou, né, desse conceito de amor, é você se dar pelo outro, né? Eu vou sofrer, eu vou carregar essas talhas de pedra, eu vou lá, em Deus me livre, para poder enchê-las de água, voltar, carregar o pesado, dá licença, mostra ali. E aí vem um milagre. Aquilo vira vinho, né? Não precisava ser assim. Eles poderiam fazer assim ser vinho, mas ele quer a nossa coparticipação. Ele quer que tenha ordem, ele quer que a gente ajude, né? Por quê? Porque assim provamos nosso amor, né? Com fé e também com obras, né? Com nossos atos, né? Fazemos algo que é forçoso, que é custoso, que nos é difícil, mas que Deus premia, né? Com o vinho, né? E um vinho delicioso aqui nas bodas de Caná. Também vimos isso, por exemplo, na passagem da multiplicação dos pães, né? Tem aqueles milhares de pessoas, né? Caramba, né? O que são esses 5 pãezinhos, esses 2 peixes, né? Para alimentar tanta gente, né? Mais uma vez, né? Jesus poderia fazer assim e ter pão a rodo, ter peixe para todo mundo. Mas não. Jesus usa ordem e hierarquia. Não, vocês vão organizar as pessoas. Ó, vem cá, vocês, apóstolos, ó, organiza esse pessoal, separa eles em grupos de 50. Jesus ia multiplicar tudo, ia sobrar para encher 12 cestos cheios. Para que precisava organizar em grupos de 50? Porque esse é o modus operandi dele. Ele gosta de fazer as coisas com ordem. Não, organiza, bota aqui em grupos de 50. Vai ver quem tem o quê? Quem trouxe pão? Esse aqui trouxe pão? Esse aqui trouxe peixe? Tá, traz aqui, vamos cortar, vamos dividir. E aí vem o milagre, vem a multiplicação. Então isso é muito bonito, que isso mostra, né, que o humano e o divino se juntam, né? Como São José Maria Escrivá disse naquela sua homilia linda, né, no Campo de Navarra, né, o humano e o divino, a terra e o céu não se unem no firmamento, mas no coração do homem que teme a Deus, né? Não é no firmamento onde a gente vê o céu e a terra se unindo, né? É quando a gente coloca o nosso trabalho bem feito, feito com organização, vou separar o pessoal em grupos de 50, vou pegar o jarro, ó, vamos separar um pessoal para carregar essas talhas de pedra, vamos ir até lá, vamos qual o caminho que a gente vai seguir para conseguir dar tempo de chegar lá, voltar, trazer o vinho. Tem um elemento humano de ordem, né? A gente bota virtudes humanas nisso, e Deus faz sua parte também colocando a graça, né? Une o céu e a terra, né? O divino e o humano. Esse é o modus operandi de Deus. Por quê? Fazendo dessa forma, nós somos copartícipes, né, da sua salvação. Nós somos copartícipes da sua ação, né?
A gente entra com algo que é muito pouco, né? Para pensar. De que serviria a gente se organizar, encher as talhas de pedra e ir até lá, trazer com água, se não fosse o divino? Continuaria sendo água, não seria vinho. De que serviria que organizássemos aquela multidão em grupos de 50, que víssemos quem trouxe o quê, que, olha, vamos cortar aqui certinho, para que não vai ser pão demais para lá, nem para cá, para que dê para todo mundo. Não vai dar. Sem o divino, não serve para nada, né? Mas Deus quer que seja assim. E coloca o seu divino para que venha o milagre, né? Ele, naquela passagem de Naamã, né, ele poderia ter feito assim, curado a lepra. Não, mas eu quero que você faça alguma coisa. Vai lá no rio, dá 7 pulinhos lá e tal, né? Não é nada demais, né? E mesmo Naamã ficou meio hesitante para ver se ia fazer, né? Para pensar, né? O lado humano, a parte que a gente faz é tão pequena e tantas vezes a gente hesita em fazer, né? Mas se a gente sabe que isso é a vontade de Deus e faz, já vem a graça, né? Vem aí, ele não nos deixa na mão, né? Vem o lado dele e vem o milagre, né? E vem o milagre. Então, esse é o modus operandi de Deus, né? E a questão da hierarquia, né? Deus gosta de agir com ordem, né? Ele coloca ali um povo judeu para organizar a coisa, né? Ele chama seus apóstolos, né? Dentre as pessoas que o seguiam, alô, acho que aconteceu. Opa, Estamos escutando bem. está escutando bem? Acho que a tela aqui que sumiu. A tela Deixa que eu sumiu. voltar aqui a tela. Ok. Então, ele chama ali, né, pessoas, né, que o seguem, né, e dentre aqueles ele vai selecionar 12, né, 12 para que o sigam mais de perto, né, para que ele tenha uma intimidade maior com aquelas pessoas, né. Dentre aqueles 12, ele separa 3, Pedro, Tiago e João, que vão estar com ele em momentos especiais, em momentos de maior intimidade, né? Quando ele vai ressuscitar, por exemplo, a filha de Jairo, né? Não, ele não deixa entrar ninguém, só entra com ele Pedro, João e Tiago. Quando ele vai se transfigurar, né, e dessa forma se revelar, ele escolhe 3 para subir o Monte Tabor com ele, de novo, Pedro, João e Tiago. Quando ele está sofrendo por sua paixão iminente, né, no Horto das Oliveiras, né, ele chama 3 para rezarem com ele, Pedro, João e Tiago. Então, a gente percebe, né, pelas escrituras que mesmo entre os 12 ele tinha uma certa predileção, né, por aqueles 3, né, porque ele é injusto? Não, porque esse é o modus operandi dele, ele gosta de que tenha organização, né? E dentre esses 3, ele separa um para dizer, tu és Pedro e em cima desta pedra edificarei a minha igreja. E te darei as chaves do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, né? Para esse que é Pedro, ele pede, Simão Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, né? Então percebe que ele seleciona, dentre aquele que o seguiam 12, dentre os 12 ele seleciona 3 com que ele tem uma intimidade maior, desses 3 ele seleciona um que ele pede apenas para esse um que apacente as suas ovelhas, né? Ele diz para esse um que sobre essa pedra edificará a sua igreja. Ele diz para esse um que lhe dará as chaves do céu, de tudo que ligares na terra será ligado no céu, né? Então, a hierarquia, né, que é um pouco, às vezes, criticada, né, a hierarquia na Igreja Católica por não católicos, né, e às vezes até mesmo por católicos, isso já estava nos planos de Deus, né, porque já vem desde Cristo isso, né? Então, isso de eleger um povo judeu e, a partir desse povo, chegar aos gentios, né, é uma forma de agir com ordem, né? A forma de Deus agir. Em outras passagens, né, do Antigo Testamento, né, que a gente estava falando de momentos do Antigo Testamento onde já estava previsto que a revelação e a salvação se daria para todos, né? Eu destaco outras passagens relativas à vinda do Cristo, relevantes aqui do Antigo Testamento, né? Que o seu nascimento será em Belém, né? No profeta Jeremias, que ele pertence à estirpe de Davi, e tem lindas passagens que dizem respeito à vinda de Cristo no livro do profeta Isaías, né? Me parece aí que dos profetas, o profeta Isaías era um profeta muito cristológico, né? Ele já me diz aí que ele receberá o nome Emanuel, né? Que significa Deus conosco. Então, se pode haver uma certa alergia, né, por conta de alguns judeus, né, de pensar, olha, nós somos os monoteístas, né? O judaísmo é uma religião monoteísta. Talvez a primeira religião monoteísta aí que temos conhecimento, né,
nas religiões antigas, né, dos povos antigos, dos egípcios, dos babilônios, gregos, latinos, fenícios, persas. Todos esses povos tinham religiões politeístas, com muitos deuses, né? E o monoteísmo foi uma novidade do judaísmo. O monoteísmo aparece também no cristianismo e no islamismo, né? E às vezes o judeu e o muçulmano pode criticar o cristão, dizendo que, olha, vocês não são exatamente monoteístas, porque o seu Deus é 1 e 3, né? Que história é essa de Deus é 1 e 3? Né? Mas se você parar para ver lá no Antigo Testamento, né, a divindade do Messias já estava presente lá. Quando o profeta Isaías diz que ele vai receber o nome Emanuel, ele diz, esse nome significa Deus conosco. Ele está falando exatamente isso, é o Deus que está aqui, né, que se encarnou, se fez homem, está conosco. De novo, né, no profeta Isaías, ele diz que o Messias se chamará... Você pode dizer que em Emanuel não está explícito, né? Aqui ele chama, né? Deus forte. Olha que interessante, no profeta Isaías ele chama de Pai eterno. Né? Ou seja, o Messias é eterno. Ele não vem no tempo, ele sempre existiu. Aquilo que a gente falava na semana passada, rebatendo a heresia ariana. Né? Chamará Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz. No profeta Isaías, além de inúmeros momentos que ele se refere ao Messias, né, que virá, os judeus esperavam, o Messias que virá, havia também uma outra figura descrita no livro do profeta Isaías, que era uma figura misteriosa, que é esse tal de servo sofredor. Eu destaco aqui essa passagem do capítulo 42 do livro do profeta Isaías. Né? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Tá? Até aqui ele falou apenas do seu servo, seu eleito. Mas não veio nada de sofredor. Né? Vai vir adiante. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Né? Isso é uma passagem que tem depois no Novo Testamento. Né? Não vim para apagar o pavio fumegante, nem quebrar a cana já rachada. Né? Então, aquele que é fraco, né? Aquele que caiu pelo pecado, que já estamos lesados, né? Lembra lá da ferida vulnerante da serpente no nosso calcanhar? Né? Deus não veio na carne para terminar de nos quebrar. Né? Pelo contrário, ele não veio para apagar. Se a gente era chama e essa chama virou só um pavio fumegante pelo pecado, ele não veio para terminar de apagar. Pelo contrário, ele veio para nos salvar. Né? Com verdade trará justiça, não faltará nem será quebrantado, até ponha na terra a justiça e as ilhas aguardarão a sua lei. Passo um pouquinho adiante aqui numa outra passagem, no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante dele e como raiz de uma terra seca. Raiz em uma terra seca. Não tinha beleza, não tinha formosura. E olhando nós para ele, não tinha boa aparência para que o desejássemos. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Percebe que, puxa, como deve ser difícil interpretar o Antigo Testamento sem ter Cristo como chave de leitura, né? Quando você usa Cristo como chave de leitura, fica tão evidente as coisas, né? Que parece que é muita teimosia a gente ler isso tudo e não ver Cristo aí presente na sua paixão, nessa figura do servo sofredor, né? Então, o Antigo Testamento fala, né, de uma pessoa que vai vir que não é bela, que não tem formosura, né? E me remete já aqueles cristos barrocos, né, crucificados barrocos, ou o filme lá do Mel Gibson, que a gente já citou hoje, né, da Paixão de Cristo, aquele Cristo ensanguentado, todo chagado, ferido, né, sem beleza e sem formosura. E ninguém ia desejar aquilo, né? Não o desejasse, mas a gente vai ver aquele Cristo ensanguentado, né? São Paulo assim faz, né, uma referência, né, ao Cristo crucificado, né?
loucura dos pagãos, né? A cruz, né? A nossa salvação, para o pagão é uma loucura, né? Você fala para um pagão que o sofrimento tem algum porquê, né? Que tem uma validade, que tem um mérito, que há alguma coisa que se tira um bem dali, é uma aparente loucura, mas a partir daí vem a nossa salvação. Então o Antigo Testamento já faz, né, essa referência a essa pessoa que vem sofrida, que foi rejeitado entre os homens, e que, olha lá, né, nesse versículo 4, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. Então já estava ali, né, no Antigo Testamento, a promessa de alguém que viria para carregar as nossas transgressões, para carregar as nossas enfermidades. Né? Essa figura é conhecida como a figura do servo sofredor. Né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos os nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Né? Isso nos remete àquela passagem de Cristo ali com Pilatos, né? Não vai falar nada, não sabes que eu tenho o poder aí de te tirar dessa situação que você está, né? Ele fala umas poucas palavras, né? Esse poder é porque meu pai te deu esse poder, né? Mas ele fica a maior parte do tempo ali calado, né? Ele é apresentado a Herodes, e com Herodes ele não fala nada. Ele é apresentado na casa de Caifás, ele também não fala nada. Não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem cortará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então, interessante, né? Temos aí a figura do servo sofredor. Né? O Cristo, o Antigo Testamento já tinha a figura do Messias, já tinha a figura do servo sofredor, mas o judeu não sabia que eram a mesma pessoa. E essa revelação vai se dar de forma plena quando esta mesma pessoa vem através da encarnação. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou ao mundo o seu Filho único para que vivamos por meio dele. Então, na encarnação temos esse ápice dessa revelação que já estava no Antigo Testamento, do Messias, do servo sofredor, e vai se mostrar na carne como sendo um só. É bonito, né, a gente ver aí essa revelação já ali na anunciação do anjo, né? O anjo ele anuncia não apenas para Maria, né, mas ele anuncia também para os pastores, no campo dos pastores, né, em Lucas 2. Né? Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E para os pastores, os anjos complementam essa revelação, né? Eis que os anjos do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os acercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo diz aos pastores: não temais, porque eis que vos trago novas de uma grande alegria, que será para todo o povo, não só para os judeus, para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo é bem explícito. Olha que interessante, né? Se a gente para pensar, né, que a revelação de Jesus como sendo o Cristo, muita gente vai falar que isso se dá ali com Pedro, né? Até então não se sabia explicitamente que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o ungido, o enviado, esse que os judeus preparavam. Aqueles pastores já sabiam. Pelo menos o anjo foi bem explícito quando falou isso para eles. Olha, na cidade de Davi nasceu, então não é algo que vai acontecer, já aconteceu. E eles foram lá ver, né? Já aconteceu, nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Foi muito explícito o anjo aqui. E a gente vai ter aí a profissão de fé de Pedro depois, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Antes de chegar aqui na profissão de fé de Pedro, né? É interessante. O próprio demônio faz a sua profissão de fé também. Né? Se você fizer essa pergunta, né? O diabo tem fé? Talvez a resposta seja que, de uma certa forma, tem. Né? Que antes da profissão de fé de São Pedro, né? Quando Cristo começa a sua vida pública e vai às cidades para pregar, para promover curas, né? Tem um dos endemoniados que vira para ele e fala: vieste nos buscar antes da hora, Jesus, eu sei quem tu és o Cristo de Deus. Né? O diabo ali já faz uma profissão de fé. Né? E sabe, claro, o diabo, ele acredita na existência de Deus.
Ele não acredita que Deus quer o seu bem, né? Que Deus o ama. Ele acredita que Deus existe, mas não acredita que Deus lhe quer bem. Por isso que ele volta as costas para Deus, né? Dá o seu não serve, né? Mas você já vê ali, né? Vê lá nos anjos que revelaram para os pastores, né? O próprio diabo falou ali, né? Tu és o Cristo de Deus. Não sei se alguém que estava ali presenciando ao redor ouviu aquele endemoniado falar isso, né? Mas os homens afirmam isso de forma categórica, né? Não os anjos afirmaram. O anjo de luz já afirmou ali para os pastores, um anjo decaído afirmou ali para os apóstolos. E agora eu tenho a primeira vez que um homem afirma isso. Quem dizem os homens que eu sou? E São Pedro fala, tu és o Cristo de Deus. E Jesus responde, Jesus confirma a revelação de fé de Pedro, sim, e você fez essa profissão de fé inspirado pelo Espírito Santo, né? Não foi homem nenhum que te disse isso, mas o Espírito Santo que te revelou isso no seu coração, é verdade, ele confirma, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o enviado. E o que ele fala logo depois, imediatamente depois dessa passagem? Ele fala, né? Tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E ele fala uma coisinha logo depois. Ele faz o primeiro anúncio da sua paixão. Logo depois da profissão de fé de Pedro, ele fala, olha, é necessário que o Filho do Homem padeça muito, e morra com morte de cruz para a remissão dos pecados, mas hei de ressuscitar no terceiro dia. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está não só confirmando para Pedro, sim, eu sou o Messias, como ele está falando, eu também sou o servo sofredor. Essas duas figuras que estavam proféticas no Antigo Testamento, ele se revela aqui e confirma essa revelação. Sim, eu sou o Messias, falaste bem, Simão Pedro. E eu sou o servo sofredor. É necessário que o Filho do Homem venha aparecer na mão dos gentios, que seja crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. Então, essa figura do Deus político, né, de um Deus, um Messias rei, né, que era esperada, né, e essa figura não compreendida de alguém que sofria, né, é um só, aquele que vem para nos salvar e para reinar, mas reinar do madeiro, né, reinar pela cruz, e vai nos ganhar para Deus através da cruz. Ok, então, dito isto, qual é a finalidade da encarnação, né? Por que Deus veio, né? Já está explicitado, a finalidade da salvação, da encarnação, é salvadora e redentora. Deus veio na carne para nos salvar. Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, que existe desde todo sempre, ele se faz homem, habita entre nós. O que o nosso credo niceno-constantinopolitano nos diz? Por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Para isso ele veio, para nós e para a nossa salvação. E Cristo reforça essa ideia em várias passagens, né? Em Lucas 19, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Em João 3, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Reforça essa ideia várias vezes, né? E como a gente falou, essa salvação se dá através do nosso consentir com a vinda de Cristo na carne e unidos por um vínculo de amor, um vínculo que para nós é sacramental, né? Nesse vínculo de amor passamos a agir em coerência com o agir de Deus. Como a gente falou no exemplo da multiplicação dos pães, como a gente falou no exemplo da bodas de Caná, e como podemos fazer em todas as atividades humanas, né? Nós damos continuidade à tarefa salvífica de Cristo através dos nossos atos, né? Às vezes, alguns protestantes têm um pouco de ojeriza em relação a essa ideia, né? Puxa, o que são os meus atos se Cristo já me salvou com sua paixão, né? O que é o Renato, que é médico, e fazer a profissão dele, tentar fazer as coisas dele certinho, oferecer isso para Deus? Por mais que o Renato possa caprichar em ser um bom médico, em se esforçar para dar o melhor de si na sua profissão, esse esforço do Renato não vai ser nada comparado ao próprio Deus que veio na carne e que se deu na cruz. É muito maior. Mas Deus quer que o Renato contribua com o seu agir e que esse agir do Renato entra junto com o agir de Jesus nessa oferenda a Deus.
né? Então, se Jesus foi para a cruz e morreu pelos meus pecados, isso tem um valor infinito, isso é o sacrifício que Deus queria, isso é o presente que eu estou dando para Deus, o Renato e cada um de nós pode contribuir para ser o envelope, né? O embrulho desse presente, né? De colocar o seu trabalho junto, né? Vai tudo ali no mesmo balaio, né? Quando você está na missa, você está vendo o ofertório, coloca tudo que você fez de bom, né? Está vendo o ofertório oferecer o pão, coloca tudo que você fez de bom no dia de ontem. Está vendo oferecer o vinho, coloca tudo de bom que você tem para fazer no dia de hoje. Porque isso junta com a paixão de Cristo e passa a ter um valor infinito, né? Passa a ser um grande presente, né? Não como o de Abel, que era agradável a Deus, né? Lembra lá naquela aula que a gente mostrou lá o sacrifício, que Abel pegava suas melhores ovelhas, né, e dava em holocausto, né, diferente de seu irmão Caim, né? Não como esse sacrifício, mas com algo que tem um valor infinito, porque vai junto com o sangue de Cristo e passa a ter um grande valor, né? Aí aquele agir humano de carregar uma talha de água passa a ter um valor divino, que aquela água se transforma em vinho. Aquela organização humana de separar em grupos de 50, ver quem trouxe o quê de pão, passa a ter um valor divino, porque aquilo multiplica os pães, passa a dar alimento para todos e sobram 12 cestos cheios. Jesus, portanto, não é nem um mito, nem uma ideia abstrata qualquer. É um homem que viveu em um contexto concreto e que morreu depois de ter levado sua própria existência dentro da evolução da história. A investigação histórica sobre ele após uma exigência da fé cristã. Então, Cristo se encarnou e veio de verdade com esse propósito. E hoje é muito necessário se explicitar isso, porque existem algumas heresias que, na verdade, sempre existiram, né? Desde os primeiros séculos existem heresias, de certa forma, ligadas a isso, né? Mas há um modismo hoje de se negar o Cristo transcendente, né? Tantos livros têm que prometem falar do Cristo histórico, né? Então, faz essa visão da Bíblia, esquecendo tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que é transcendental, e colocando apenas as coisas que são humanas, né? A ponto de um determinado bispo aí, cardeal, em algum momento ter declarado, né, que, olha, mesmo que eu visse o corpo de Jesus Cristo, eu continuaria crendo que ele ressuscitou. E não é assim. A gente crê que ele ressuscitou porque o sepulcro está vazio, né? A gente crê que ele ressuscitou porque o corpo não está mais ali. Ele ressuscitou de verdade, não de uma forma simbólica, né? Tem esse canto, né, na missa de Páscoa, né, do domingo de Páscoa, na sequência pascual, ela termina com esse verso: ressuscitou de verdade. Não é algo simbólico, não é uma ideia, não, são as ideias de Cristo que ficaram para a eternidade, para nos guiar, né, através dos ensinamentos de Cristo, né, como Pelágio já falava lá na antiguidade, né, e foi combatido por suas ideias, por Santo Agostinho, né? Através dos seus ensinamentos, das suas ideias, nós vamos guiar o nosso agir por aquilo que ele ensinou, porque o que ficaram são suas ideias. Não, ele morreu de verdade e ressuscitou de verdade, né? E vã seria a nossa fé se ele não tivesse ressuscitado de verdade. Cremos que nós também podemos ressuscitar exatamente porque ele ressuscitou de verdade. E como eu falei, né, desde o começo existem heresias que... Lembra que na aula passada a gente falou daquele conceito que é a união hipostática, essa união entre o ser divino de Jesus e o seu ser humano, perfeito Deus e perfeito homem? Desde o começo dos tempos existem heresias que negam, por exemplo, o ser divino de Cristo, né? No século I, os ebionitas, eles falavam, não, Cristo é um homem que era muito sábio, que tinha uma inteligência acima do normal. Mas, não, é muito mais, é o Filho de Deus. Os adocionistas colocaram que não, ele passou a ser o filho adotivo de Deus. Era um homem, né? Era ali, filho de José, mas em algum momento Deus pegou aquele homem ali, adotou ele como filho de Deus. Também não é isso, né? Desde o sempre, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Se encarna já como Deus e homem, e não em algum momento histórico é adotado, né? No século IV, a heresia ariana, né? Que a gente já falou lá na aula passada, mas vale a pena retomar, que é aquela heresia que vê aquele diferença de hierarquia entre a primeira e a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que o pai é superior ao filho, né, por ser pai, né? Outra heresia que diminui
esse lado divino de Cristo, né? Que nós, na nossa resposta católica, né? Homousios, né? Consubstancial ao Pai. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, o credo é muito explícito em ressaltar isso. Não é menor que o Pai. O Filho é Deus de Deus, ele é a luz da luz, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele é bem enfático, ele repete isso, martelando tantas vezes. Por quê? Porque era necessário, na época do Concílio de Nicéia e do Concílio de Constantinopla, onde esse credo foi composto, a heresia ariana era um grande problema. Então, era necessário ficar batendo no martelo nessa ideia para que isso fixasse, né? Também havia heresias que, pelo contrário, né? A gente vê as heresias que negavam o lado divino de Cristo, né? E tem heresias que negam o lado humano, né? Então, tinha alguns docetistas que falavam, não era um homem, ele era um corpo celeste, né? Uma coisa ali espiritual, uma energia. Seu corpo físico aparece na Judéia, essa é uma outra heresia, né? Do nada, né? Sem ter tido que nascer e crescer, né? E o Evangelho coloca isso, né? Não, Cristo nasce, crescia em força, em sabedoria, em grandeza diante dos homens. Né? Não, é um homem que nasceu, que aprendeu, que foi educado ali por Maria e José, que foi se desenvolvendo. Né? Não uma energia ou um corpo físico que apareceu do nada já ali na Judéia e começou a pregar. Né? É um humano, igual a nós em tudo, exceto no pecado. E São João já dá essa resposta, né? Muitos são os sedutores que apareceram no mundo que não confessam que Jesus veio na carne. Não, ele veio na carne, se tornou homem como nós. Né? Portanto, para a gente concluir, né, o que significa isso, ser filho de Deus? Né? A gente já falou um pouco esse conceito, né, na semana passada, né? Ser filho adotivo, ser filho real e o seu significado transcendente, né? Toda a criação de Deus, de certa forma, é seu filho. Né? Eu posso falar que um quadro que eu pintei é meu filho. Eu posso falar que uma sinfonia que eu compus é minha filha, né? Uma criação minha, uma obra minha. Mas de maneira nenhuma eu vou falar que a minha sinfonia ou o quadro que eu pintei é meu filho, da mesma forma que a Joana, o Tiago e o Francisco são meus filhos. Né? São filhos de uma forma totalmente maior. Né? Assim como na criação, os homens são filhos de Deus de uma forma diferente das demais criaturas por serem filhos iguais, né? Sua imagem e semelhança. E uma vez que somos batizados e passamos a ser um com Cristo, né? Passamos a ter a filiação divina de uma forma ainda maior, ainda mais elevada. Fazemos parte de um todo com Cristo. Né? Mas o próprio Cristo faz essa distinção, não exatamente igual a ele. Essa passagem da paixão, né, quando ele aparece ali para Maria Madalena, né? Maria, por que choras? Rabone, ele diz, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que subo para meu pai e vosso pai. Meu Deus e vosso Deus. Ele faz essa distinção. Ainda que tenhamos sido incorporados a ele pelo batismo, né? Fazemos uma unidade com a Santíssima Trindade, não somos exatamente iguais a ele, né? Que se faz um com Deus, Pai. Né? Para terminar, né, dito isso tudo, né, cabe a gente fazer um exame de consciência de quando em quando para parar para pensar, né, quem é Jesus para mim? Né? Eu vivo essa consciência de que Jesus se encarnou para me livrar do pecado, né? Eu ajo no meu dia a dia ciente disso, né? Retribuo com a minha gratidão, né? Buscando os seus ensinamentos, buscando uma intimidade maior com ele pela oração, pelos sacramentos, né? Buscando cumprir o seu mandato divino de ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? Faço apostolado para passar essa mensagem para os outros, né? Tenho consciência do preço que foi pago, né? O seu corpo e o seu sangue pela minha alma, né? Pela minha salvação. Tenho em mente que eu me incorporei a Cristo, que eu sou o templo do Espírito Santo, né? Eu como batizado tenho o Espírito Santo, tenho a Santíssima Trindade dentro de mim. Eu tenho consciência disso, que eu sou um templo, né? Se a gente se dedica tanto a compor altares bonitos e bem cuidados, né? Porque isso é do agrado de Deus que seja assim, né? Tenhamos ciência que nós também somos templos do Espírito Santo e que devemos cuidar, né, da nossa pureza, das nossas virtudes, né? Estarmos sempre limpos para ser um recipiente, não sei se eu posso dizer adequado, né? Mas o melhor recipiente possível para conter a Santíssima Trindade dentro de nós, né? O próprio Deus valoriza, né, o seu altar, o seu tabernáculo, né, o local onde ele é colocado. Né? Eu termino essa aula de hoje aí fazendo uma referência a essa explosão que teve em Beirute, né, uma foto de um centro da obra em Beirute que foi
bastante danificado, bastante destruído pela explosão, né? Temos aí a capela cheia de estilhaços, né? Mas foi da vontade de Deus que o altar ficasse intacto, né? Ficasse imaculado. Ele cuida, ele coloca a sua graça para que também nós, tabernáculos, né, recipientes da Santíssima Trindade que habita no nosso coração, possamos permanecer íntegros, né? E com isso sejamos recipientes, né, mais adequados para a habitação da Santíssima Trindade que está em nós, né? Que possamos viver conforme essa vocação tão grandiosa que temos como cristãos. Ok? Acho que temos aí um minuto ou 2 minutinhos aí para o comentário aí do pessoal, para quem quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode abrir aí o microfone de vocês. Tudo bem? Ó, tem uma mensagem aí, do Paulo, né? Olá, Renato, muita coincidência, satisfação ver você por aqui. Ô, Paulo, fui seu paciente. Olha só, tem um paciente meu aí. Oi, Paulo. Que bom que você gostou da aula e que bom que você está bem aí. Valeu. Mais alguém aí quer comentar? Ok. Então tá bom. Vamos fazer aí nossa oração final, então? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Santa Maria, esperança nossa, sede de sabedoria, rogai por nós. Muito obrigado, Renato, por esse módulo aí que nós terminamos hoje. Muito boas essas aulas. De acordo, a gente segue na próxima semana do próximo módulo. Tá. Tô vendo aqui hoje, também na semana passada o pessoal pediu aí o material, os slides. Posso disponibilizar os slides, sim, sem problema. Depois eu vejo aí com o Zé Geraldo como é que eu faço aí para chegar aí ao pessoal. Tá bom? Perfeito, tá bom então. Tá joia. Então, beleza. Boa noite, pessoal. Então. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Renato. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu, Renato. Tchau. Abraço.